Começando mais um Anedotas, aliás, mais um não. Está começando agora o Anedotas da nova fase, iniciando um novo ciclo, que é o segundo ano do Anedotas. E já aproveitando mais uma vez para agradecer a todos que andam ouvindo a gente, que andam seguindo a gente, que se quiser seguir a gente na rua também pode. Bora seguir em todos os lugares, TikTok, Instagram, Twitter, @anedotaspodcast. Eu sou Gabriela Curita e ao meu lado, acho que aqui, né, do meu lado está ele, Rafael Gato. Eu que sou Rafael Gato, todo mundo já me conhece. Infelizmente, gente, não estou na minha residência, então não vou estar aqui só a cabeça. Tem agora um corpo, entendeu? Um fundo, aqui, uma decoração. Com um fundo, uma decoração conceitual da casa de minha amiga, diretamente dos estúdios de Denise Mello. Estou aqui. Mas é aquela coisa, né? A gente tem as responsabilidades, então a gente está aqui para gravar, para fazer com que isso aconteça. Quero também agradecer todos que participaram aí nesse primeiro ano que a gente teve aí de Anedotas, e agora a gente está começando o segundo ano de Anedotas, né? Agora a gente começa a vivenciar o nosso segundo ano, agora não tem mais desculpa para erros, será? Curita. Sempre teremos desculpas para erros. Sempre teremos desculpa para errar, né? Sempre. Afinal de contas, errar é humano, já dizia não é quem? Mesmo? Frida Kahlo? Frida Kahlo deve ter errado? Eis a pergunta. Com certeza. Em algum momento ela errou. E transformou o seu erro em arte, entendeu? É isso que vamos fazer, transformar nossos erros, ressignificá-los. Bom, sem mais Nossa, que dislexia! Eita, não respirastes, não se preparaste para gravar. Sem mais delongas. Sem mais delongas, vamos começar então essa entrevista com ela. Que eu já adianto que, em certo momento, eu achei que a entrevistada seria Glória Maria, devido à quantidade de países que essa pessoa já visitou. Seria ela uma agente do FBI ou apenas uma fugitiva de agiotas? Se eu errar na apresentação, me perdoe. Ela que teve a honra de estudar na mesma escola que eu, entendeu? Teve a honra de ser colega de classe de eu que vos falo, né? Porque eu sou uma pessoa maravilhosa e humilde. Ela que nasceu em Araraquara, ela que não é cantora, mas vive em turnê. Conhece mais países que o próprio censo conhece, e perde somente para Glória Maria. Morou na Ucrânia, Índia, Brasil, Maringá, Araçatuba, Araraquara, eu já nem sei mais o que estou dizendo. Ela que é formada em geografia, diga para nós seu nome e sua idade, onde fica o meridiano de Greenwich? E o Triângulo das Bermudas é de fato um triângulo? E se você já parou para falar, aliás, se você já parou de falar dormindo. Eu só queria fazer um parabéns para você por ter falado Greenwich. É que eu estou aqui nos estúdios de Denise Mello. Denise Mello fala inglês. Ela me deu uma auxiliada aí, né? Entendi. Obrigada, Denise. Obrigado, Denise. Já agradecemos. Oi, gente. Sou eu agora. Sim, você mesma. Oi, Thaís. Vocês. Oi, gente. Meu nome é Thaís. Né? Oi, Thaís. Oi, eu tenho 27 anos. 27 quase 28. Anos. Sim. E atualmente estou em Araçatuba. Não em outro país. Eu acho isso muito internacional, Araçatuba. É um lugar onde há grandes crimes, grandes criminosos. Lá a Casa de Papelão brasileiro acontece aí. Tipo isso. E queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Estou muito emocionada. A gente que agradece. Você é a Glória Maria Araçatubense. Aliás, Araçatubense não, Araraquarense. Pois é.
Mas e aí, Thaís? Você não respondeu nenhuma pergunta, você só agradeceu. Eu quero saber, Ai, você é uma gente. agente da FBI? Você, aqui, Denise, apareceu Denise. Aproveite Olá, para dar o Denise. seu oi. Você é formada em geografia, né, Thaís? Isso, eu sou formada em geografia, fiz geografia na UEM, e quando eu terminei minha faculdade, como todas as pessoas normais e humanas que terminam a faculdade, ficam o quê? Sem saber o que fazer, Anos né? sabáticos. Eu estou há mais ou menos 10 anos Exatamente. nos anos sabáticos. E aí cheguei para meu pai, para minha mãe, e falei, pai, mãe, estou indo para a Índia, né? E foi quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na Índia. Porém, antes eu já tinha conhecido alguns outros países, já tinha viajado, mas a Índia foi diferente. Foi o mais louco de todos, vamos dizer assim. Na verdade, o primeiro país que eu fui, assim, na vida foi a Ucrânia. Eu estava assim, tinha acabado de entrar na faculdade, e na faculdade eu conheci a IESEC e tive a oportunidade de fazer um intercâmbio voluntário, onde que eu trabalhei num orfanato, lá, ensinando um pouco sobre a cultura brasileira para as criancinhas do orfanato, né? Aí, a partir daí, fiz bastante trabalho pela IESEC, viajei de novo para a Argentina, fiz um intercâmbio que eu morei em Mendoza, na Argentina. Porém, o mais louco de todos foi a Índia, pela questão cultural. Pela questão Então, cultural que... antes da gente falar da Índia, Ah, vamos só explicar para quem está ouvindo a gente o que é a ESEC. Explica para a gente o que é a ESEC. tá. A ESEC é uma organização sem fins lucrativos, liderada por jovens que acredita que quando você faz um intercâmbio, eles têm vários tipos de intercâmbio, e quando você faz um intercâmbio, você desenvolve habilidades de liderança, né? Habilidades de liderança. Então, eles Você acreditam, desenvolve sua libido. Eu falei, nossa, que intercâmbio diferente. né? Então, você vai. E quando eu fui fazer o intercâmbio voluntário, isso na minha época, né? Quando eu trabalhei lá, eu fui durante 6 semanas. E pela IESEC tinha o intercâmbio voluntário e o intercâmbio profissional. E aí eu fiz o voluntário para a Ucrânia e o profissional, que aí é durante 6 meses, que você vai para trabalhar, você trabalha numa empresa, numa escola, no meu caso, né? Sou professora. E E entenderam? você, na ESEC, você foi. Você teve um cargo, né? Você trabalhou também pela ESEC também, né? Dentro da época da faculdade, né? Isso, quando eu fui para a IESEC, quando eu voltei do meu intercâmbio, eu comecei a trabalhar dentro da organização, chamando pessoas para fazer intercâmbio também. Então, eu chegava, oi, Rafa, tudo bem? Gostaria de fazer um intercâmbio. E aí, o que aconteceu? Fui para Colômbia. Foi para Colômbia. Gabi, eu não te Foi. conheci, mas se eu tivesse conhecido na época, teria olhado para os seus olhos e falado, vamos fazer um intercâmbio. Não fiz o intercâmbio, E... mas eu só me fudi no meu. Só me fudi. Primeiro que eu fui pro Texas. Isso já começa fudendo qualquer pessoa, né? Uhum. Quero ganhar dinheiro viajando, né? Nossa. Mas você Ser encontrou um paga para jeito, viajar. né, para ser paga viajando. Você foi. Como funciona isso de intercâmbio voluntário? Você recebe alguma coisa lá ou você tem que levar o seu Então, dinheiro? quando eu fiz, depende. Vou dar umas diquinhas aqui. Quando você faz um intercâmbio voluntário, você geralmente paga o seu intercâmbio, e aí você fica na casa de alguém, aí essa pessoa, você fica num host, né? Aí essa pessoa dá alimentação para você, dependendo do seu trabalho, isso é incluído. Quando você vai fazer, por exemplo, um intercâmbio profissional, a empresa, a escola que eu trabalhei, eles bancaram tudo. Porém, depois da minha experiência na Índia, eu fui para outros países. Fui para o Vietnã, para a Tailândia, para a Legal. Malásia.
E tudo foi com outro programa que é o Worldpackers. Nossa, todo mundo olha e deve falar, gente, essa menina é milionária, né? Deve assim, a pessoa mais rica do mundo. Mas não, eu trocava serviço, assim, trabalhei, por exemplo, na Malásia, num restaurante, fritando batata, em troca de hospedagem Olha, e alimentação. Então, tem inclusive um aplicativo que chama Worldpackers, que ele dá esse match entre as pessoas, né? E os projetos, os trabalhos que tem. E aí eu fui fazendo um atrás do outro, um atrás do outro. E E assim, foi você não precisa de viajando. novo. Uhum, fui conhecendo. E isso funciona no Brasil mesmo, né? Entre os hostels. Você se cadastra e pode ir trabalhando em várias cidades e Sim. morando no local, fazendo algum serviço ali Uhum, dentro, né? sim, é muito gente, eu não legal. sabia. Olha, fica a Eu fiquei dica aí. sabendo isso Quem lá no quiser. hostel que eu fiquei. É muito legal mesmo. Eu fiquei, por exemplo, na Tailândia, em Bangkok, eu fiquei num hostel, e o hostel, eu dormia no hostel e ficava lá, trabalhava 5 horas por dia, e às vezes eu ganhava alguma gorjeta, alguma coisa, e juntava para fazer algum tour, algum passeio, comer alguma comida diferente. E aí eu fazia o café da manhã, trabalhava fazendo café para as pessoas lá no bar, foi super legal. Dando uma cervejinha também. Gente, que demais, que da hora. Eu não sabia que, que existia essa plataforma e que também Sim. dava para ir Uhum. conhecendo dessa forma também outros países aí. Sim. E na Ucrânia, eu não faço ideia de nada, só sei que lá tem cara de ser um lugar frio. Como é que É. é? Como é que foi a adaptação para sair do Brasil para um lugar com clima totalmente diferente? Eu fiquei assim, foram 6 semanas na Ucrânia e o primeiro choque foi o frio, né? Que eu nunca tinha visto neve, eu queria ver neve, A queria conhecer brasileira. a Brasileira brasileira fazendo louca. let it go. Nossa, era eu. Eu queria, colocava a língua pra fora, assim, querendo lamber. Nossa, amava, queria ver neve, neve, neve. Conheci a vodka lá também, né? Que lá a vodka ucraniana é bem Bem Diferente? forte. Diferenciada? diferenciada, sim. E também o trabalho que eu fiz. Eu acho que, assim, foi impactante o frio, mas foi mais também o trabalho que eu fiz. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que, sempre tive de tudo aqui no Brasil, sabe? Sempre fui muito, assim, vamos dizer, privilegiada com tudo, sabe? E quando eu fui para um lugar que eu conheci pessoas que não tinham pai, mãe, não tinham nada, chegaram lá, ai, eu sou do Brasil. Eles falaram, nossa, onde que é o Brasil? O que que é Brasil? Aí eu fiquei mais impactada. Aí eu fiquei assim, bem. Nossa, Aí foi mudando, né? Eu fui uma pessoa e voltei outra completamente diferente. Acho Imagino, que é né? isso Uma experiência avassaladora. que a viagem causa nas da, pessoas. qual que era mais ou menos a temperatura da Ucrânia, né? Que você Ai, foi? eu peguei acho que -25, menos vinte e Meu oito. senhor amado! Você foi para a Ucrânia ou você entrou dentro da sua geladeira Nem a durante um geladeira é tão Eu gelada. entrei dentro da geladeira na Ucrânia. Gente, menos 25 graus. Como é que toma banho? Não toma banho, né? Você ficou Não seis toma. semanas sem tomar banho. Não, dá para tomar. É porque é tudo aquecido, dentro do lugar é aquecido. O problema é fora, né? Tem um aquecedor de gás bem seguro. Pelo menos no lugar que eu fui tinha. Então, Gente, imagina. era Já gás. você tinha que acordar cedo para fazer o seu Mas, trabalho lá na mas isso era a Ucrânia? temperatura do dia inteiro. Não importa se era Era do dia cedo. inteiro, mas eu ficava sempre dentro do lugar. Sabe outra coisa que me impactou na Ucrânia, nessa experiência, nesse trabalho que eu tive? O café da manhã. Eles Por quê? comiam. Tipo assim, no Brasil a gente come leite no café da manhã com sucrilhos, granola, né? Lá era macarrão, tipo uma É um sopa de carbo, macarrão com leite, assim, é sabe? carboidrato para dar sustância pro frio. Exatamente. Então, na hora eu fiquei meio chocada também com a alimentação. Então, eu tenho uma amiga que ela foi para Finlândia, e, né? Temperatura mais ou Uhum. menos assim. Diz que lá comia muita batata também.
Café da Muita batata. manhã. Uhum. Sim, mas é porque era esse macarrão com arroz, com leite, assim, me impactou total no dia. Ah, eles tomavam um copo de leite e Com comiam um macarrão. prato de Não, macarrão. era junto, como se Era fosse tipo uma sopa, sucrilhos. tipo sucrilhos. Mas, Gente, mas o macarrão cozido, assim, molinho. É a sopa de macarrão. bom, se bem que se a gente for pensar, o molho branco do macarrão é um molho de leite, né? Uhum. Então, mas aí eles pegavam o Era macarrão doce. e jogava o leite. Uhum. E cozinhava. E aí você tomava Nossa, no café da gente. manhã como se fossem sucrilhos. Isso foi diferente. Nossa, que loucura. Meu Deus do céu. Essas coisas de alimentação, quando você vai para outro país, tem coisa que É você difícil. pegou. Teve algum hábito da Ucrânia que você pegou assim para você? Hábito? Alguma Só, coisa assim, acho que só a tipo. vodka. Aí a gente aprende a beber, né? Hoje em dia Maravilhoso. eu bebo muito, entendeu? Peguei da Ucrânia o Uhum. alcoolismo e peguei Eita. também Qual uma hábito que espiga. você trouxe? O alcoolismo. O alcoolismo. Por exemplo, agora, eu tô aqui conversando com vocês, tomando uma xicrinha de vodka. Não. Vodka sem nada. É que na Porque, época eu nem tomava cerveja, então antes eu não bebia nada e depois eu comecei a tomar vodka. E hoje eu bebo. mas aí lá a vodka é com gelo, eles colocam Não, um É o que é gelo? energético, Você põe assim pra não é fora e já faz fica pura. um. gelado. É Você pura. tomava pura. Uhum. Igual a cerveja. A cerveja lá deve ser sempre gelada. E a É. gente vou gelar a cerveja, né? Coloca rapidinho assim, abre a janela, já tira. Já. Nossa, que gelador rápido. Mas você teve um porre assim, a primeira vez que você tomou vodka, tipo, você teve um grande porre quando você tomou tipo, Então, vodka ucrânia. a gente foi na casa de uma menina que eu tava ficando na casa dela, né, no hostel, e veio uma galera pra gente brincar, tinha uns joguinhos com bebida, com álcool, Aqueles joguinhos. uns Joguinho. joguinhos. E aí, Conheço esses joguinhos. e aí, mas assim, eu passei mal, normal, não foi nada assim assustador, nada que eu morresse, não. No outro dia eu já tava bem já. Foi só No outro dia eu um. já estava assim, tira o leite De da minha sopa, novo. coloca a vodka aqui. Pensando, né, que hoje você falou que você já viajou já em uns 25 países, né? Eu fico pensando que hoje em dia para você montar mala deve ser como ninguém, né? Ai. Tipo, quando você vai montar uma mala, qual que é a primeira coisa que você faz além de abrir? Óbvio, né? Você abre a mala. Todo lugar que eu fui tava frio. Você ia perguntar sobre roupa de frio, não é? Porque, por exemplo, essa coisa de vai para um país, vai para outro, Hum, é, como que você montava a sua mala? Assim? Você já foi para a Ucrânia sabendo que você ia conhecer outros países, né? Como é que você uhum. montava? O que não pode faltar numa mala? Tem que Olha, dobrar a roupa em. se a minha mãe escutar isso, ela vai me bater. Porque, de verdade, gente, a minha mãe não se conforma que até hoje eu tenho uma certa dificuldade em relação à mala, entendeu? Mas deixa eu falar para vocês. Quando eu fui para a Ucrânia, eu já tinha assim os países certinho. O mochilão na raça mesmo que eu fui foi esse para a Índia. Quando eu fui para a Entendi. Índia, aí sim, eu peguei calor de 52 graus e peguei muito frio também nessa mesma viagem. E aí eu tinha uma blusa de frio só, quando eu fui para um lugar calor. Aí, por exemplo, comprava biquíni. Quando eu chegava no país, comprei um biquíni. Quando eu cheguei na Tailândia, por exemplo, comprei um biquíni. Depois, quando eu fui, para vocês terem noção, eu saí da Tailândia, estava 37 graus, e fui para Hong Kong, que estava, acho que 13. Eu tive um choque, um choque hipotérmico, e choque térmico total, que foi bem assim, fiquei bem doente também. Mas é assim, eu ia comprando as coisas, mas hoje eu acredito que o que eu recomendo assim é fazer uma lista do que você pode,
poderia levar, assim, o que você acha, desde remédio, quanto roupa de frio, roupa de calor, biquíni, pensar em todas as situações que poderia acontecer com você, e aí colocar na lista, e aí seguir a lista firme. Entendi. Essa lista Nossa, mas que louco. da Da mala. Tailândia você foi para Hong Kong e tava um inverno. E durante essas viagens você tinha, tipo, porque também não tem como você carregar uma mala gigante, né? Era um Você tem- mochilão, era um mochilão, na Índia foi um Hum, mochilão mesmo. foi um mochilão. E aí você jogava fora algumas coisas, não vou mais. Você Ai, que dava para alguém. desapego! Não, na verdade, por exemplo, tinha vários hostels na Tailândia, por exemplo, que tinha um lugar lá para doação. Então, era Ah, um lugarzinho que, por exemplo, eu não quero mais essa camiseta, eu vou lá e deixo lá para se alguém quiser ir lá pegar. Aí você lava, põe lá. Aí eu escolhi algumas roupas também, que para mim aí era sempre essa troca, sempre tinha essa troca de roupa, assim, sabe? De sempre roupa doada, né? Que você deixa no hostel, que tá em bom uso, é claro, né? É sim. Não tem essa importante lembrar Olha, disso. eu não sabia também desse negócio aí que no hostel tinha um troca-troca roupa, um vestuário, um troca-troca Rola de troca de roupa. várias coisas no rosto. Eu troca. adoro. Muito bacana. E já que a gente já entrou nesse assunto da Índia, como é que você foi parar na Índia? Então, fui lá para dar aula de inglês em uma escola. E também no começo não era só aula de inglês, era para dar aula de inglês e educação ambiental, assim, de ensinar as criancinhas com reciclagem. Porém, no final, acabei mais só dando aula de inglês. E foi super difícil, porque Nossa. eles... O inglês indiano é bem difícil, né? Então, você fala inglês, aí você chega lá e você fala, nossa, eu não sei nada de inglês, não entendo uma palavra. Então, se você vai, por exemplo, para um país que fala Foi inglês e como você eu me demora senti no Texas. 2 meses para Não entendi entender, nada. você demora 4 na Índia para começar a entender. Aí quando você se olha, você está falando que nem eles. Nossa, porque essas crianças já falavam já inglês. Mais ou menos, né? Em Então palavras você que a gente foi, ensinava. você E foi você nada de ensinar. indiano. Nada Não de sei se é indiano que fala o hindi, idioma. nada de hindi. Hindi. Porque tem vários idiomas também dentro da Índia, né? E é uma coisa super legal, porque eles falam que tem a língua oficial, que é o hindi, aí tem a Ah, segunda língua, que é em inglês, e cada estado, eles têm uma língua diferente. Então, imagine, Ah, você sai daqui, vai para Bahia, sai de São Paulo, vai para Bahia, e eles falam outra língua que vocês não não é tipo nenhum falam. sotaque, é uma outra língua, Não, completamente diferente. é outra língua. Sim, e foi bem desafiador, caramba. assim, você não saber você saber inglês, mas assim, as pessoas que você está dando aula de inglês não sabem inglês, não falam a sua língua. Então você aprende assim outras maneiras de comunicação, né? Nossa, gente, que loucura! Aí as crianças, você falava, the books on the table. Aí a criança, professora, o que é table? E aí você não entendia o que ela estava perguntando, porque ela estava falando em hindi. Exatamente. Imagina uma criança, gente, perguntando, Nossa. querendo tirar Você dúvida é que você boa está em ensinando imaginação? inglês. Então, eu desenvolvi muito minhas habilidades com mímicas. Às vezes, assim, desenho sem chance de desenho. É assim, ninguém pode me pedir para fazer um desenho, principalmente numa sala de aula, porque todo o meu desenho, assim, vai ter não sei, você olha assim, você já começa a pensar outras coisas, assim, São você desenha figuras abstratas. então, você desenha uma casa e você olha figuras abstratas, figuras obscenas, então é melhor não desenhar. Não peça para O atrair desenho. tatuador que eu fiz, a minha tatuagem foi a mesma coisa. Era para ser um pássaro, virou um pinto. Ó. Então, sou eu que falei, eu que Foi você que me desenhei. tatuou. Exatamente, porque, gente, desenho não dá. Mas, por exemplo, era assim, tinha uma musiquinha
e tinha a butterfly. Aí se fazia assim, imitava a butterfly, aí falava, mostrava a fotinha, falava butterfly, as criancinhas, butterfly. Ai, que da hora. Quantos anos tinha essas crianças que você deu aula de inglês para elas? Ai, ela tinha gente assim, desde nenezinho, de 1 ano, que não nem falava. Pois é. Gente. Até uns 13 anos, assim. Que já eram maiorzinhos. Os maiores, eles falavam inglês muito bem. Muito bem Uhum. assim, no sotaque deles. Mas eles falavam inglês já, né? Então dava para ter uma conversa, né? Uhum. Dava para Mas... mandar jogar no Google, eu não entendi. Mas os nenezinhos, assim, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ensinava colors, né? Então, e Uhum. meu trabalho foi com o intuito assim, que essa escola era uma escola internacional, né? Eu trabalhei junto com uma menina do Egito lá, e a gente ia lá para desenvolver habilidades de pronúncia mesmo, né? Que eles escutavam a gente falando e aí o que acontecia para eles melhorarem a deles, com esse intuito que era, né, o nosso objetivo de estar lá. Então não era algo assim que, nossa, ia lá para ensinar inglês, não era muito inglês, mas era para conversar, para na verdade, eu cheguei lá e eu fazia o que eu queria. Então, eu ensinei eles a escovarem os dentes, ensinei eles a jogarem lixo no lixo, ensinei um monte de coisa assim que eu olhava assim, falava, nossa, eu venho, precisava dar uma melhorada aqui, eu Que fazia. legal, que legal. Era Da mais hora. uma troca, um sistema de troca. E você Olhava. ficou 1 ano com essas crianças. Não chegou a ser 1 ano. Foi, na verdade, meu intercâmbio era 6 meses, certo? Certo. Só que com 5 meses eu falei assim pro meu chefe, pro meu boss, né, que eu queria viajar pela Índia. E aí eu juntei, eu estava numa cidade muito, muito pequenininha, e aí eu viajei. Como que chamava a cidade? Mansa. Mansa, fala mansa. Man- Mansa. A cidade chama Mansa. Se você pergunta para o indiano onde que é Mansa, eles não vão saber. Mas é uma cidade no estado de Punjab, que é fronteira com o Paquistão. Então, assim, Olha que da era hora. no norte, assim. E foi bem legal, bem diferente. Bem Porque era uma diferente cidade isso, né? muito pequena, não tinha muita internet, tinha algumas regrinhas na cidade, costumes. Eu parecia que eu era a primeira pessoa branca que eles viram na vida, então eles ficavam assim, Nossa. olhando para mim, como se eu fosse de outro mundo. E você teve, bom, né, falando em questão, acredito ter sido acho que nem sei se existe mais choque cultural para você, né? Nossa. Mas o que te chocou mais, assim, na Índia? Tipo, além dessa questão, por exemplo, que você fala que você morou numa cidade muito pequena, teve situação que você sentiu medo, por exemplo, porque eu de fato eu não sei, assim, como que é a cultura da Índia, se ela é uma cultura muito, muito machista. Uhum. Teve situações assim de você ter medo, você podia usar qualquer tipo de roupa, ou você tinha que usar as roupas indianas para estar andando na rua, para ir dar aula. Como é que você se inseriu dentro dessa cultura? Então, eu acho que o que mais me chocou, assim, primeiro a respeito da cultura, a respeito de choque cultural, foi a religião deles, que eles são extremamente religiosos, assim, muito mesmo. E, assim, por exemplo, tem um deus que é a vaca. Então, realmente, tem um monte de vaca espalhada na cidade, deitadinha na rua, assim, do jeito que é mostrado na TV. Então, em relação das vacas, eles idolatram, assim, muito. Tem vários templos, eu conheci o templo do rato, o templo que tem um monte de rato, o templo do macaco tem um monte de macaco. Então, assim, eles são muito, assim... foi bem chocante para mim isso, né? E também na escola, a convivência na escola que eu vivi, porque
eu consegui ver, por exemplo, a diferença enquanto eu trabalhava. Então, tinha o dono da escola, tinha eu, tinha os professores e tinha as pessoas, assim, que limpam, né? E elas, por exemplo, tinha uma mulher que ficava segurando uma bandejinha com a água para mim tomar água. Eu tô dando aula lá, ela ficava lá com a bandejinha e a água, assim. Mentira. Era só eu fazer assim que ela vinha para mim tomar água. Então, isso foi um choque. Aí tinha, por exemplo, assim, essas mulheres apontavam os lápis, então eu não precisava apontar o meu lápis. Então, assim, teve uma vez que caiu um papel no chão, ela que foi pegar. Aí eu falei, nossa, tipo, foi bem estranho isso, né? Mas te avisaram isso, que você não podia Não, pegar o papel? não, ela simplesmente, quando eu fui pegar, ela colocou, assim, segurou a minha mão e falou, esse é meu trabalho. E era Gente do era o céu! trabalho dela. Aí a gente fica assim, né? Numa crise por dentro, do tipo, nossa, como que eu vou fazer isso com uma pessoa, né? Eu deixo cair um papel e ela vai pegar. Mas como que eu também não tenho o direito de tirar o trabalho dela, querendo fazer o que dela? Então imagine a Porque crise. você tá ali num sistema novo, mas é foda. Eu que entrei, eu que tô lá de intrusa, não ela. Ela com outros professores, se caiu, Gente, ela pega, é tudo normal. Para mim que não. Eu que fui lá pegar. Mas tinha uma. eu não posso pegar, porque eu que tô na cultura deles, né? Meu Deus do céu, tinha uma pessoa que ficava segurando uma bacia com água para você. Você tinha Não, uma uma pessoa que bandeja pegava com copo. uma bandeja com um copo de O água. gato aumentou. Ele já imaginou a pessoa aqui, ó, segurando um bebedouro. Se o seu papel durante a aula caísse no chão, você não podia pegar, porque tinha uma pessoa que tinha um trabalho, que o único trabalho dela era pegar papéis Também seus que não caíram era no o chão. único trabalho dela. Não, eu tô Mas aqui, fazia né? parte do trabalho dela, assim, E aí, né? gente, eu acho que eu ia entrar. E aí você não pode, né? Foi o que você falou, você não pode interferir. E o gato Nossa, querendo me levar pra onde você queria me levar? pra Catar. É lá, eu toda sapatona, como sou. Gente, eu tô chocado com esse negócio da Índia. A Índia, agora, a Índia que mostraram na novela é, Uhum. é Porém, completamente diferente. porém, os indianos, assim, pe- a pessoa indiana, eles são muito, 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 assim, tem um lado bom, que eles são muito queridos, né? Muito Uhum. queridos, muito atenciosos. Eu tenho uma amiga lá na Índia, aqui em Delhi, que se chama Bhumi, né? E Um assim, beijo, Boom, inclusive Um um beijo. beijo. beijo, Bhumi! Ela, assim, é muito, muito, muito... Foi essencial, assim, para me ajudar em tudo. E a gente pensa assim, nossa, Thaís, tantas coisas aconteceram na Índia, ruins, 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 e sim, muitos perrengues, muito maiores do que muitas pessoas sabem, do que a minha família sabe, por exemplo. Porém, E apesar a de gente tudo... vai ficar A sabendo gente vai agora. descobrir agora. E, por exemplo, eu tatuei a Índia no meu braço. Tem uma tatuagem Uhum. da Índia aqui. Ah, não, esse aqui é Ai, o que legal. Brasil. Esse aqui Errou é o o Brasil. braço? Eita, Eu tenho um professora do de geografia Brasil, como outra da Você Índia. vê que a pessoa a geografia não sabe se localizar no seu próprio corpo. No seu no seu próprio próprio braço. corpo. É. Você falou da É. religião. Como é que é essa diferença? São muitos deuses? Como que é essa Muito cobrança em bom. cima da mulher, em cima da mulher estrangeira? Então, sobre a questão da mulher, eu também era... A cidade que eu estava é pequena, então não tinha nenhum restaurante, por exemplo. Então, eu Certo. tinha que dormir sábado de tarde. Sabe qual que era o meu rolê durante semanas? Tinha um lugar que tinha várias vacas e eu ia lá alimentá-las. Então, esse era o meu rolê de sábado à tarde, sábado à noite, alimentar as Essa vacas. era a sua balada, alimentar vacas. E depois eu não podia fazer mais nada. E eu ia, claro, com a minha amiga, que era A a... Dumi? Não, a Dina. Um A beijo pra Dina. Um Dina. Um beijo, beijo de. Dina.
Ela era do Egito, que ela morou comigo em Mansa. E a gente era mulher, então a gente não podia fazer nada, não tinha o que fazer, não podia beber, não podia fazer nada assim, de legal, assim, né? Até que De quando eu ilegal ou de legal? ambos. Quando a gente foi, e quando eu pedi as contas para o meu chefe, e as contas assim, falei que eu não ia continuar porque eu queria viajar, ele falou assim, é melhor você não viajar, não. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Você gostou tanto do meu trabalho assim? Ele, não, você é mulher. Então eu recebi uma resposta assim, você é mulher. E foi quando eu comecei a ver assim, que realmente fiquei chocada. E fiquei chocada também porque a irmã da Bu me casou. Então eu tive a oportunidade de ir num casamento indiano e ver todo o Ai, que processo de demais. como que funciona. Assim, de perto, sabe? E eu fiquei muito triste. Muito triste. Ai, que Foi triste. muito triste. Rafael, sério, gato, você não tem noção do que eu tô falando. Depois que a mulher casa, ela vai embora da família dela para a família do marido. E aí, se a sogra, ela só pode ver a mãe dela quando a sogra deixar. Ela não pode usar assim calça jeans, por exemplo, porque só pode usar calça jeans se a sogra deixar. Então, umas coisas assim, sabe? Que eu olho e falo, gente, pensa que tristeza casar. E ela super feliz casando, que realmente casou. E como que era essa preparação? Mas ela conheceu, ela pôde escolher o marido dela. Na verdade, a família, né? Não, A eles família que não. escolhe. A família que escolhe, sim. Então, Meu assim, tem essa Deus do questão céu. de da família, assim, não escolher assim, é esse, mas falar assim, olha, você vai casar com um membro dessa família, o pai e a mãe do noivo, ou conversar com o pai e com a mãe da noiva, e eles autorizarem o casamento dos filhos, entendeu? E aí eles casam e são Nossa. super Eu felizes, tô muito tipo... triste. Então, eu tô falando que é tristeza, que eu fiquei, É que é muito puta, louco, né? A gente loucura total. Não achei foge legal. completamente da nossa cultura, né? A gente tem, por mais que a gente vive num país que é extremamente machista, num país que o feminicídio é muito alto, né? Mas é muito louco, assim, né? Quando a gente vai para outros países, como discutir, por exemplo, o feminismo dentro da Índia, sem que esse feminismo ele quebre a cultura daquilo, né? Porque, por exemplo, é uma tradição e como que é o feminismo? Né? Assim, Cara, é muito você complexo. pergunta assim para a pessoa, você porque isso faz parte da cultura deles, entendeu? Então, por exemplo, você tá feliz que você vai casar e você não vai poder ver sua mãe sempre? Sim, eu tô muito feliz que eu vou casar. Então É que você não conhece a mãe dela. Você não conhece a mãe ela dela. Você tava não conhece? e essa questão de casamento é muito louco também, porque, por exemplo, se acontece que tem o pai e a mãe, certo? Tem um Certo. filho. Eles querem ter filho homens, não mulheres. Por quê? Porque a mulher casa e vai viver com a família do marido, Uhum. certo? Se eu não tenho filho homem, o que que acontece? A casa fica Quando vazia. eu, quando eu morro e meu marido morre, acaba a família, entendeu? Então é uma coisa que acaba a família, acaba o nome. Então, assim, eles sempre assim, querem ter filhos homens. Homem. Tentar É. medir, né? É difícil, né, saber a medida de onde é direitos humanos e de onde é questão cultural. Como é que você sabe? Nossa, Tipo, gente. E Não assim, sabe. ó, não sabe. é uma coisa estranha que você olha assim, nossa, a irmã da Bumi, que ouviu o casamento, ela ficou grávida. E aí ela teve um menino. E aí a Aí gente foi. fica feliz. Que bom que é menino. Aí você pensa, nossa, Thaís, sério? Você assim? Mas por ter conhecido, por saber, se ela não tem um homem, a família acaba. Entendeu? E por quê? Porque a mulher vai casar com outro. Então não é uma questão assim que, nossa, Thaís, você
é preconceituosa. Não, muito pelo contrário. Você sempre estava inserida dentro daquela cultura, né? Dentro daquela cultura, é uma coisa assim que, senão a família acaba. Então, essa questão de feminismo, de machismo, é muito mais embutida do que a gente está muito mais assim dentro de todas as mulheres do que aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Sim. Elas são É que é assim, diferente, né? Uma forma diferente de machismo, uma forma diferente exatamente. É. É cultural, se você não tem. Exatamente. E como que era esse casamento, assim? Tipo, de quantos dias demora esse casamento? É uma festa grandiosa? Como é que é esse preparar? Tinha eu ainda tô tinha muito algum triste. vestimento? Não adianta mudar de assunto. Eu falei que eu tô ficando, eu fiquei Falar. triste. Vamos falar sobre as comidas desse casamento. Então, tá ficando muito triste, vamos falar sobre comida. Comida. Como é que eram as comidas? Tipo, a festa, tinha um DJ, tinha tequila à vontade, uma pista de dança, era igual aquela da novela lá, Caminho Então, das era. Índias, como é Eles que era? dançavam bastante, eles são muito dançarinos indianos, sério. Muito Certo. mesmo, é igualzinho. Mas as mulheres podiam dançar também, pelo menos, né? Podiam sim, sim. Homens, mulheres dançavam. E eles eram assim, tem várias cerimônias, cada cerimônia é um dia. Então tem a cerimônia 1, que é para um deus, a outra é para outro deus, aí tem a despedida de solteiro da noiva, tem a despedida de solteiro do noivo, que são festas separadas. Como que é essa Depois tem o despedida de casamento. solteira aí da noiva? Ai, não é que nem aqui no Brasil, é bem assim, normal. Tem comida, muita comida, né? Assim, Mas não fala nada de sexo. Não, eles são super reservados. Despedida do solteiro que você vai. Então. O quê? Que despedida de solteiro que você vai, que rola sexo. Só tem sexo, eu também fico Não, eu tô falando assim, tô perguntando se fala sobre despedida, tipo, tipo, eu tô pensando, por exemplo, esse chá de lingerie. O chá de lingerie é o quê? Você ganha leva uma lingerie, não é? Aí fica trocando experiências. Eu transo assim, né? É isso Gente, que é uma o chá vez de eu fui num lingerie. chá de lingerie, mas era todo mundo virgem. Como é que pode trocar experiência? Não tem como. Mas então, gente, eu fico pensando, como é que é uma educação sexual também na Índia, né? Então, eu acredito que não sei, porque a única Nem tem, situação que né? eu tive, que uma professora, ela na cidade que eu tava, tudo foi uma experiência assim bem chocante para mim, que eu tô compartilhando, tá? Mas que um menino, ele passou a mão assim em outro menino e a professora deu uns tapas, porque eles também têm costume de professores batem em alunos também lá. Você chegou a bater em alguma criança? Fala a verdade. Jamais, claro que não, tá louco. Eu tô mais triste ainda agora. A gente foi mudar de assunto pra ficar feliz, eu tô triste de novo. Então não tem isso, não tem educação sexual, não tem, assim... Não tem Xuxa lá para proteger os baixinhos. Não. Mas a Xuxa, ela maltratava os baixinhos, vamos ser bem sinceros. A Xuxa teve um momento que ela não protegia os baixinhos no programa não dela. Ela bulinava todos os baixinhos. Tem momentos que você também perde a paciência, né? Gente, eu acho que essa conversa Eu tô triste. é o momento de você ficar feliz que você mora no Brasil, entendeu? A gente já tá vivendo um momento do nosso governo que é uma tragédia, mas aí agora comparando o Brasil com a Índia, você fala assim, nossa, que liberdade que a gente tem, não é mesmo, gente? Exatamente. Vamos agradecer. Quando a gente vai para a Índia e a gente volta para o Brasil, a gente começa a ver assim, de outra maneira, sabe? Porém, ainda a tristeza bate com o nosso governo, viu, Rafael? Obrigada, eu ia falar. Nós estamos agradecendo a esse governo, chegamos ao ponto da tristeza, Eu não falei de agradecer, eu tô falando assim, de ser grato por estar no Brasil, entendeu? Por exemplo, você fala assim,
que Pode. pensa, se você estivesse morando na Índia, você Uhum. se apanhando do seu professor, você não tendo educação sexual, você não tendo, você não poder escolher a pessoa com quem você vai casar e tudo mais. Não poder ser essa linda sapatão que vos fala. Exato. Então, Então, realmente. então, assim, né? Tipo, é óbvio, a gente tem muita coisa que ainda tem que melhorar no nosso país. Mas depois de todas essas histórias que a Thaís está compartilhando, você começa a fala, caracas, eu consigo ter momentos de liberdade, entendeu? Você consegue Uhum. ter momentos de escolhas, né, dentro Ah, do nosso sim. país. Com Ah, sim, certeza. com certeza. Mas então, você estava falando que pelo fato de você ser mulher, sábado à noite você tinha que ficar em casa trancada Uhum. E e assim, geralmente eu viajava, sempre colocava o pano na cabeça, você me pergunta das roupas, né? Eu sempre é, usava, nunca usei roupa curta, né? uhum, Nunca assim mostrei os braços. E assim, depois que eu decidi que eu ia viajar, eu viajei praticamente a Índia inteirinha de trem na terceira classe. Assim, se quando você pensa assim, ah, eu vou fazer um tour pela Índia, ok. Você vai de primeira classe, no melhor, ficam nos melhores hotéis. Eu já fui assim, economizando bastante, né? Então eu ia de terceira classe. Então tinha que me proteger mais, né? E a uhum, maneira que eu me protegia, e por eu ser realmente branca, 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 eu era loira na época também, chamava muita atenção mesmo. Aí você fala, nossa, nossa, Thaís, você tá falando de branca. Realmente, o meu chefe lá no meu trabalho, um dia ele falou assim, ai, Thaís, vamos comigo um dia jantar com os meus amigos, que ele quer entender o que que uma pessoa branca tá fazendo aqui em Mansa. Então, eu me senti assim, que realmente eles tinham esse tabu com É, porque é uma outra pessoa branca. cultura, é outra Outra coisa, é uma cultura, né? outra cultura, exatamente. né? Ah, E aí eles me olhavam muito, então eu deixava assim de um jeito que só aparecia meus olhos, uhum. toda coberta. Aí assim, eu viajei bastante, toda coberta assim. Toda coberta. Uhum. Nossa, que 40, louco. 40 graus e toda coberta. Sim, muito calor foi. Nossa, nossa. Você gosta muito de viajar E mesmo, né? Porque eu ia ter parado por ali já. Já deu para mim. Nossa, Eu fui só pro Texas e falei, já tá bom para mim. pois é, mas assim, de tudo que aconteceu a gente vai crescendo, né? Assim, amadurecendo, né? amadurecendo, vendo coisas assim, nossa, gente, nunca pensei que eu ia ver na minha vida, e cada dia assim, eu dormia e acordava outra pessoa. Toda vez que Bom, assim, eu geralmente passava o dia e quando eu deitava na cama que eu tava, eu fechava os olhos e refletia assim, de tudo que aconteceu no dia. E aí, às vezes, eu pensava, gente do céu, isso era verdade? Será que eu tô alucinando? Porque eram umas coisas assim muito loucas, sabe? Com questão religiosa, com questão de pessoas na rua, de cultura e tudo mais. Aí eu dormia e quando eu acordava era outra pessoa, cada hora era uma pessoa diferente. Então eu acho que quando você está disposto a viajar, você tem que ter Essa essa abertura, disponibilidade. sabe? Essa e flexibilidade de. de adaptação, né? E, Aham, e sem querer também, porque às vezes também a gente entra num lugar, quando você vai morar num país diferente, principalmente quando você vai fazer às vezes um trabalho voluntário, você tem que tomar muito esse cuidado para que você não interfira querendo mudar a cultura uhum, daquele lugar, querer fazer o colonizar, né? Pegar É, o uhum, colonizador. e o colonizador, né? uhum. Porque, gente, deve ter coisas que você deve ter vivenciado, você deve ter falado assim, né? Tipo, sei lá, não, faz isso com fulano, não, né? De querer Uhum. entrar no meio, como se fosse salvador da pátria, né? E não, É, você né? tem que aceitar, Uhum, e falar, ai, faz exatamente. parte, É isso abaixar a mesmo cabeça, né? da Esse moça é que o mais pegava o difícil. papel para você, né? Você não podia fazer. Uhum. É, a gente não pode entrar assim com um sentimento de, nossa, tenho que entrar para mudar. Você tem que entender que você tá lá para ser mudado, né? Você que vai mudar. Muito Você bom vai isso. mudar você. E aí, conforme você vai conhecendo as pessoas, dividindo experiências, assim você vai inspirando, conhecendo. E eu acho que é aí que tá a diferença
de uma viagem, sabe? Não é você chegar lá e falar, não, eu quero salvar a Índia, eu vou chegar lá e vou mudar esse lugar. Não, é meu intuito, por muitas coisas que eu vi e eram para mim coisas que eu não me conformava, eu mudei em mim. E agora a gente vai se tornando uma pessoa melhor, 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 até conseguir mudar o lugar que a gente está, assim. Por exemplo, vim para o Brasil e chegar para alguém e falar assim, olha, você está vendo de um jeito muito fechado, você pode ver de um outro jeito, você começa assim, a abrir os olhos, você passa a reclamar menos. Vou contar uma outra história. Lá na Índia, em Delhi, Nova Delhi, a capital, 6 horas da tarde, o que você fala, Gato e Gabi, do metrô de São Paulo, às 6 horas da tarde? O que vocês falam? Lotado. Lotado. Pois é, ninguém sabe que é lotado aqui até ir para Delhi às 6 horas da tarde. Porque isso sim é um lugar que você fica assim, ó, com a cabeça baixada. Muita gente até aqui assim na sua cabeça. Olha, dá Era até da claustrofobia já. Aqueles ônibus, então, que a gente vê na televisão, lá das pessoas grudadas, que vai andando em cima, que monta até dentro da roda, aquilo ali Sim. é real. É real. E teve uma vez que eu também estava viajando, uma das viagens que eu fiz. E eu sentei, assim, no vidro do motorista. Eu estava encostada no vidro, porque não cabia mais. O motorista estava no meu lado, com o jornal, dirigindo com o jornal na mão, assim, lendo o jornal e dirigindo. E eu, assim, encostada, quase com a cara, assim, ó, no vidro do ônibus. Você que ajudava o motorista. Enquanto Exatamente. ele lia o jornal, você falava, vira à direita, meu querido. Exatamente. Olha ali a vaquinha, dá uma brecada. Senhor amado. Exatamente, porque não cabia. E ainda você pagar. Mas aí, como é que funciona esse transporte público aí? Você ainda pagava? Pagava. É pago, né? É pago. E aí e dava conta, todo mundo, motorista conseguia. Tinha muita ter gente controle? que não pagava, não. Tinha muita gente que não você pagava. teve alguma vez que você não pagou? Fala a verdade pra gente. Teve. Mas não por assim, porque não deu tempo de chegar até a pessoa, de tanta gente que tinha. Porque você não falou assim, gente, vai passando pra frente. Da minha Passa pra frente a moedinha, por favor. Não ia chegar, entendeu? Não ia chegar. Não ia chegar, do jeito que eu entrei e fiquei na portinha, eu saí pela mesma portinha. Foi um lugar que eu tava perto. Então, e tinha muita gente, então... Bom, vamos continuar aqui nesse assunto que são o que a gente mais gosta, né, de ouvir, que são os perrengues. Exato. Você, quando você foi para a capital, né, da Índia, né, que é Delhi, né, Delhi que é a capital, né? Isso. E você chegou aí no Rio Ganges, o Rio Ganges fica na capital, né? Você mergulhou? Não, o Rio Ganges não fica na capital, não. Então tô falando eu sou formado em geografia, posso ser perdoado, porque eu não sou formado em geografia. Já começamos o podcast falando que perdoar os erros. Perdoar os erros. Mas você chegou a mergulhar no Ganges, porque é considerado acho que depois do Tietê, é considerado o rio mais poluído do mundo. Sim, mas não tive coragem de mergulhar. Mas é um rio sagrado, dizem que se você mergulha, se você bebe aquela água, você vive para sempre. Pois é, eu não tive coragem. Nem um pezinho, nem enfiar o dedo. Não. A única coisa que eu fiz foi, assim, dei flores com a velhinha e fiz pedido para Mother Ganga, que é a mãe, que é o deus, né? Que eles falam que o Rio Ganges é um rio sagrado e tem a mãe Ganga, que é a mãe que você faz as oferendas para ela, né? E aí eu fiz uma oferenda para ela e foi muito... E já tá de bom tamanho, né? Tava muito bem. Mas assim, foi em Varanasi, o nome da cidade que tem. E é bem chocante, assim mesmo. Foi uma experiência bem diferente também.
porque a gente fica assim, a gente escuta muita coisa. Ai, Thaís, você vai ver cadáver Você viu o cadáver? boiando? Não, não é assim que funciona. Não é Mas assim, não cadáver. não Eles quero queimam. ofender ninguém, né? Por favor. Eu só quero. É fedido? Tem uns Tem cheiro do quê? Que esgotos. o Ganges É. de. Nossa, Morte. de esgoto, não sei. Com cocô, não sei. É um cheiro Que assim delícia. diferente, viu? Sim, é bem fedido e não tem condição. Eu não tive coragem, mas as pessoas fazem. Eu andei de barquinho lá, tudo bem. Até onde que você vai de barco, ver a cerimônia, que tem uma cerimônia diária e tudo mais, tudo bem, mas relar, nadar, pular e não, E sem. gritar, eita, Ganges, banha meu corpo. Isso Não vai você não fez. acontecer. Ah, que triste. Por quê? Porque o seguro que você estava de saúde não cobria Não, intoxicação por rio. intoxicação pelo Rio Ganges. Então segure aí, será que você vai ficar feliz? Será que você vai ficar triste? Não sabemos. Thaís, como é que foi essa intoxicação alimentar que Já você tô teve triste. na Já Índia, tô triste. em que você, me desculpe estar falando isso e te expor, mas já te peço autorização para estar dispondo. Como é que foi isso? Como é que foi? Então, Entendeu? Estar no banheiro público e enquanto você sim. cagava, você vomitava ao mesmo tempo. Na verdade, se tivesse sido só uma vez, eu estaria muito feliz. Porém, eu fiquei Como não 11 teve vezes, na intoxicação verdade, alimentar? nesse 1 ano e 3 meses, eu fiquei 11 vezes doente. Nossa. E como é que você tinha acesso à saúde? Você fez um seguro de saúde? Sim, Como é que eu foi? fiz um seguro, mas é claro que a cidade que eu estava, o seguro nem sabia, não existia seguro nessa O que cidade. era tinha como seguro? colocar, O que era seguro nessa cidade, né? não tinha como Mas, colocar no contrato. então, e aí, a primeira vez que eu fiquei doente foi uma intoxicação alimentar que eu tive em Mansa mesmo, e eu me recusei para o hospital. Eu tinha muito medo de ir para o hospital. Então, eu fiquei 6 dias, durante 6 dias, sem comer comida, sem beber, assim, só bebendo soro, detalhe, que você colocava num copinho assim e tomava eletrólitos, que chamam, né? Que eles chamam lá eletrólitos. Que aí eu só fazia isso o dia inteiro, então, e vomitava, e ia no banheiro, só isso que acontecia durante 6 dias. Até que Gente eu do melhorei, céu. revivi. A segunda vez eu já decidi ir para o hospital. Como que foi ir pro hospital? Então, foi bem assim, triste. Desculpa, Gabi, são histórias tristes de viagem, né? Mas é porque, A gente, gente é um achou que esse perrengue. podcast ia ser legal, ia falar uma Não, Índia, que ia ser tristeza. a Eu bem novela. deprimida! O Caminho Não, das Índias, quem escreveu foi a Glória Menezes, não foi? Glória Pérez. provavelmente. Não, a Menezes. A Menezes é atriz. É a atriz, a Glória Pérez. A gente achou que ia ser só festa, que ia ser Só que enche. assim tá cantando aí, sei lá, eu também não entendi. Lembra que tinha não era Zorra Total, era, como é que chama, do Mussum, na época, Cacete Planeta que eles Cacete faziam, Planeta. a abertura, Uhum. Gente, perrengue. Aí você decidiu ir pro hospital. Eu lembro que quando eu fui pro hospital na Colômbia, eu fiquei chocado porque o papel higiênico nesse hospital, você tinha que comprar o papel higiênico. Sério? Sério, você tinha que comprar o papel higiênico que você iria usar no hospital. Como é que foi, então, essa ida É. hospitalar na Índia? Detalhe que onde eu tava não tem papel higiênico, né? Mas tudo bem. Por que Mas será que meu teve uma Deus do céu. tem intoxicação papel alimentar? higiênico. Porém, Não tinha, você lavava só? é lavado. É lavado. Mas era um bidê, ou não era um bidê? Era Não, uma era uma caneca. torneirinha, assim, com uma canequinha que você se... E dividir a canequinha. Não, quando você ia no... a canequinha ficava no chão, assim, né? Mas tudo bem, tudo bem. Sobre
Não, isso não era E assim. como que secava? E como que secava? Não Tô secava. muito triste. E você não ficava assada? Você não secava o teu cu? A gente chacoalhava, aprende a chacoalhar, gente. Muito bem. O que os homens fazem? As mulheres também aprendem. Trabalhava, E trabalhava muito eu levava um cócoras. lencinho, um tichu. Eu tinha um tichu comigo. Um lencinho umedecido, um tichu. Que era um lencinho. Um lencinho de Olha, eu vou chuca. falar sério, eu Um ouvi lencinho de chuca. Eu tenho um kit de chuca comigo. Eu falei, olha, preparada ela. Ai, meu Deus do céu! Que loucura! Que loucura! Tem uma outra coisa também, falando agora dessa questão de Do higiene. hospital, deixa eu contar do hospital. É verdade, vai do hospital. É porque eu ia falar também a questão do absorvente, que, por exemplo, tem um documentário que eu assisti que... Não, que é triste, porque não tem essa questão do uso do absorvente, né? Então, como que foi a sua primeira... Você estava tomando remédio ou não? Eu estava, mas eu menstruei e eu usava coletor. Ah, tu foi preparar. Eu fui, na verdade, eu tinha conversado com uma menina antes, que ela tinha feito o mesmo projeto que eu, e perguntei justamente isso. Notou todas as dicas, né? Aí eu fui anotando e ela me falou. Ou seja, gente, quem for para a Índia, leve um coletor menstrual. Melhor opção, sério. Melhor opção. Porque não tem papel higiênico, então não tem lixo. Ou seja, não tem onde você jogar. Não tem onde você jogar. Lixo tem. Não, lixo... Então, mas, tipo, no banheiro não tem lixo. Então, não tem... Tá, vamos lá. Você lava com a canequinha que tá lá com todo mundo. Com a canequinha que tá lá. Vamos lá. Mas, tem uma coisa, né? Te interromper. A mão que você... Porque também eles têm uma questão da mão que come, né? Uhum. A mão que come não é a mão que caga. Não é a mão que limpa, não é? Não, na verdade, gente, olha, eu nunca reparei assim, porque eu comi com a mão várias vezes. Eu nunca reparei. A mão que limpa. Eu limpava, com a mão que eu comia, nunca prestei muita atenção nisso, mas estou viva, não estou contaminada, morta. Mas pegou intoxicação alimentar. 11 vezes. 11 vezes. Foi pra Índia, veja o que aconteceu. 11 vezes peguei. Porque não seguiu a regra da mão trocada. Então, da mão trocada a mão, se não tivesse comido com a mão que limpava. Mas, gente, de verdade. Você foi pro hospital. É muito legal. Eu adoro. É massa, né? É, porque você sente a comida, não é só assim... Eu achei que você gostava de comer com a mão que você tava. Não, essa parte não. Vai, conta a sua ida hospitalar, vamos lá. Aí eu fui pro hospital, tava passando muito mal, muito mal. Aí chegou uma mulher lá e ela ia me dar uma injeção no braço. E é claro que ela errou minha veia. E aí fez aquele... Nossa, um calão gigante, doeu. Eu já tava assim, Deus... Eu já tava assim, pedindo perdão pelos meus pecados, porque eu já sabia que eu ia morrer. Eu não tava pedindo pra sobreviver, eu já tava pedindo pra não ir pro inferno, entendeu? Eu tava pedindo... Morta, eu sei que eu já tava. Morta, eu já tava, né? E aí eu cheguei e falei assim, ai, tá doendo demais. Comecei a chorar, comecei a gritar e a mulher tirou. Aí adivinha quem veio terminar de colocar o remédio em mim? Um indiano, senhor, que parecia que ele tinha uns 90 anos e ele era cego de um olho e usava um tampão assim, ó. Ele chegou assim para pôr a outra injeção em mim. E aí ele colocou certinho na minha mão. Ele acertou e a mulher não acertou? Pois é. A experiência. E a dor de barriga já melhorou na hora, né? E você nem sabia o que eles estavam colocando. Não. Implantaram um chip em você nem sabe. Acho que não, porque eu melhorei na hora. Era tipo um remédio para intoxicação, que era comum, tipo. Que já era normal, né? Estrangeiro. Pra mim já era normal. Segue a regra?
Eles devem ter falado assim, mais uma vez, um gringo aqui passando mal de intoxicação alimentar. Mas eu passei muito mal várias vezes. E conta a história da rodoviária que você estava, porque lá também a privada é diferente também, né? Então, na verdade, Rafa, essa história que eu te contei foi quando eu estava saindo de Laos, indo para Tailândia. Que eu estava passando muito mal, eu tinha comido É um verdade. sanduíche de abacate. E me deu passei muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí estava eu num ônibus que não tinha banheiro. Tipo assim, já tinha vomitado muito em saquinhos, guardado do meu ladinho, assim, já estava dormindo comigo. Eu tava com muita dor de barriga, muita dor de Quantas barriga. horas de viagem? Ah, acho que era umas 8. Não era muito longe, não. Era à noite. E aí eu fui pedir para parar. Para. E eles pararam no meio da estrada. E tudo bem. Tinha um lugar que era um banheiro feminino e masculino no meio do nada. E era aqueles banheiros que não tem um vaso sanitário. Era aquele buraco, né? Assim, tem a porcelana, mas era aquele buraco. E uma coisa você sabe, a mulher senta, fica baixadinha para fazer xixi e tal. E o xixi faz, né? Tipo assim, não vai certinho. A mulher não tem essa habilidade de mirar quando ela não tem a prática de sentar, né? Num vaso, na privada. E eu só sei que eu cheguei lá e tava todo molhado o chão. E você sabe, chão molhado não é. Em banheiro, não é chuva. Não é chuva, não é chuva. Eu só sei que eu deitei naquele chão. E vomitei mais, e passando mais. Eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu com a minha pessoa? O que eu tô fazendo nesse momento? Eu fiquei refletindo aonde eu tava, o que eu tava fazendo, o que eu... Mano, foi a tristeza. Você queimou suas roupas depois? Não, só tomei banho de 50 minutos mesmo, com banho longo, lavadinho. Eu tô chorando. Eu tô... Essa história é muito boa, cada vez que você conta ela melhora. Você teve um momento de reflexão sobre a vida. Reflexão, de uma crise existencial no meio do... Você deitou no chão de verdade. Verdade, porque eu tava passando muito mal. Fiquei de 4, assim, naquele vasinho. Assim. Aí depois eu sentei e refleti. Deu. Você refletiu, tipo, o Brasil é ruim, mas não é tanto. Não, eu pensava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que horas na minha vida que eu bati a cabeça e quis vir pra cá? Comecei a pensar isso. Mas todo mundo que faz intercâmbio, se não dá uma hora que fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Você não tá fazendo esse intercâmbio direito. E você tava com diarreia, vomitando ao mesmo tempo e fazendo xixi ao mesmo tempo? Não, calma. Não pensa nessa cena. A sua imaginação vai muito além. Vai, não. Aumenta 10 pontos, né, do ponto. Eu só imaginei ela deitada no chão. Pra mim, parou aí. Já tava de bom tamanho. Você já tá vendo ela vomitando e cagando ao mesmo tempo enquanto rola no chão. Enquanto rola uma crise existencial. Gente, agora que eu parei pra pensar, eu pude fazer ao mesmo tempo. Na cabeça são muitas coisas. Desse gato. Mas, ô Thaís, e você não levou tua mala junto? Tu confiou no ônibus? Eu levei. Não, tava dentro do ônibus. Agora que eu pensei que realmente eu tinha levado a minha mala. E o celular? E você tava com o celular? Tava comigo. O celular você levou pra sua crise existencial. Sim. Tá. Mas aí os documentos você deixou lá. É que o documento a gente coloca dentro da bolsinha que tá dentro do corpo da gente. Entendi. Mas já pensou se eles levam tudo suas roupas, você fica abandonada no meio do nada? Seria mais uma anedota para contar. Seria mais uma anedota. Acho que talvez nem até hoje. Talvez não daria para contar, porque talvez não tivesse contado.
Ai, que Então, horror. Olha o que eu tô rindo, gente. eu estou viva hoje, estou aqui presente, é porque, olha, Para Eu esse povo sou... desse ônibus, trabalhou. ó. Uhum. Galera do busão aí, um beijo. Galera do busão aí. Um Mas beijo, Tava você disse que tem lá. histórias que ninguém sabem, perrengues que você passou. Eu quero saber uma história que você não contou para ninguém. Nossa, uma história que eu não contei pra ninguém. É. Deixa eu Não, pensar. pode ter contado para alguém, vai. Mas uma A história. do dentista. Tu teve dor de dente. Tive dor de dente, fui no dentista. E vocês não sabem da maior. O dentista Tava é o eu. cara que não enxergava de um olho, sabe? Tava eu com uma dor no meu dente. Falei, ai, gente, eu que escovo o dente de manhã, de tarde, de noite, dor de dente. Falo com a minha amiga indiana Kay, Bumi. Beijos, Bumi. Beijos, Beijos, Bumi. Bumi. Bumi, tô com dor de dente. E ela me leva para um dentista de rua, né? E aí, era assim, era uma rua, e aí tinha um lugar, assim, que você entrava, só que era só uma portinha. E Olha, na eu rua tinha conheço uma cadeira... lanchonete de rua, dentista de rua Dentista é de uma rua. Não, novidade mas para era de mim. rua, porque, assim, as cadeirinhas não tinham lugar que você entre e espera. A sala de espera é fora do lugar, entendeu? Ah, Então, dentro do lugar era dentro. O dentista me atendeu dentro do estabelecimento, pequenininho. Mas Só que a era uma sala... fila de cadeiras fora, tipo, na calçada. E tinha uhum. umas 10 pessoas na minha frente. E eu e Bumi. E aí, uma pessoa entrava... Eu só tava reparando, né? Porque a gente observa, a gente faz, fica observando. Passava um minuto, uma pessoa entrava, saía, o dentista saía e dava um comprimido. Aí entrava outra, a pessoa saía, o dentista dava um comprimido. E aconteceu isso com 10 pessoas. Entrava, mas passava 3, assim, muito rápido, a pessoa saía, o dentista dava um comprimido. Eu falava, gente, então assim, né, aqui o comprimido é uma base de remédio que as pessoas curam as cáries, as coisas, né? Bom, minha vez. E aí eu tava lá com muito medo. Daí sentei, abri minha boca e adivinha o que ele colocou? Um comprimido. Não, um espelhinho. Um espelho. Um espelhinho, como se fosse um espelhinho de dentista. Sem luva, sem nada, sem lavar a mão, sem passar um álcool na mão. Ponto Lembrando a regra da mão. é que eu tive certeza naquele momento que aquele espelho que entrou na minha boca tinha passado pelas 10 pessoas que estavam na minha frente. E eu tinha certeza naquele momento que era o mesmo espelho. Então, gente, olha, imagine o que é o seu estômago se virar todo e você pensar, gente, só tem uma Eu não espelho na precisei minha boca. imaginar, a minha pressão já caiu aqui. Então, já passou na boca de Eu todo. acho que eu vou começar a viajar com espelhos de dentista na minha mala. Se você que vai fazer um mochilão, leve sua própria luva para você dar pro dentista que você precisar. Exatamente, gente. Eu só sei que quando eu olhei e eu saí, ele não me deu um remédio, achei muito engraçado. Mas Você não merecia o remédio. não me deu um remédio, mas ele tampou, tipo assim, tá? Ele fez o que tinha que fazer na minha boca com os instrumentos, imagine, que não estavam esterilizados, não era reciclável. Era aquele lá que estava usado, imagine por quanto tempo, que ele deve ter passado uma aguinha. Não foi na minha vez que não vi. Pois é, meus dentes não caíram meus dentes, tá, gente? Ó, tá todos lindos Mas aqui. teve mais uma intoxicação alimentar. Tive uma intoxicação na boca. Não tive, tô brincando, mas graças a Deus, só faltava ter tido isso, mas não tive. Muito E até hoje você não sabe o que ele fez, ele deixou de fazer. Você passou num dentista depois para ver? Eu passei, minha tia é dentista, e ela olhou e ela falou assim, nossa, Thaís, esse dentista até fez um bom trabalho.
Ou seja, Olha, vai falar eu mal. Vai subestimei falar mal. ele, porém, o espelho era o mesmo, gente. Eu tenho certeza. Não esterilizou as coisas, então ele não fez um bom trabalho, não. Dentro dessa sua. A gente falou também muita questão da diferença, né, da religiosidade ali, né, tipo, da Índia, que é um país que tem muitos deuses, né, e deusas e tal. O que você carrega para sua vida dessas crenças? Tem alguma coisa que você, hoje em dia, você faz ali, algum hábito? Você adotou alguma crença, algum hábito de alguma crença? Você transformou como sua? Você enxerga hoje em dia de alguma forma diferente daquilo que você acredita? Então, eu, além, assim, da Índia, na Tailândia, eles são budistas, né? E eu me Uhum. identifiquei muito com o budismo, muito em relação, assim, às teorias que eles... o que eles pregam mesmo, de faça o bem, não faça o mal, purifique sua mente. Essa questão de purificar a sua mente, de meditação. Também tem uma história super legal, que eu fui fazer um... Quem me conhece sabe que eu falo pouco, né, gato? E eu fiz um retiro de meditação, que eu fui para um lugar no meio da floresta, fiquei por 4 dias sem falar. Nossa. Pensa, a comida era super assim, era uma vez por dia, um pouquinho de arroz, e era aqueles tem os monges de meditação, sabe? Foi essa. Tive uma experiência dessa e foi bem assim diferente, né? Porque ficar sem falar não é fácil. Viver com você mesmo não é fácil, né? Mas foi super Aqueles que legal. chegam pro monge. Psiu, vamos conversar só um pouquinho. Vontade de fazer isso. Dúvida, a gente tem que ficar sem falar assim o tempo Todo tempo. Você é sonâmbula, e aí? Você fala dormindo, não vale? Sozinha, então, gente. Sim. Perdeu Tem que os ficar sem dormir conteúdos, também. né? No quarto sozinha. Eu fiz 2. Esse foi um retiro de silêncio lá que eu fiz, mas é super legal, super recomendo fazer. Mas E no quarto você não falava. Você ficou num quarto sozinha, você não falava, você decidiu não falar. Ninguém conversou com você. comigo eu conversei. Mas falou, ai, Thay, para de falar com você mesmo. Aqui não é pra você ficar falando. Para de falar você que tá falando. Né, tipo isso. E também eu tenho até outra história para contar que aconteceu, que agora eu lembrei super legal, que aconteceu em Hong Kong, que foi loucura também. Eu cheguei num hostel que eu tava e paguei. Eu tava acostumada a ficar em hostel misto, com homens e mulheres. No hostel que eu tava, que eu cheguei, e aí eu paguei e assinei um papel que tá falando que não tinha reembolso. E quando eu cheguei, entrei no quarto, era um quarto de 8 pessoas e tinham 7 homens, né? Nossa. E aí um ucraniano olhou para mim e falou assim: "Não, você não fica aqui não, não fica aqui, não fica aqui". Aí eu fui tentar devolver, pegar o meu dinheiro para oi, tudo bem? Pode me devolver para mim em outro lugar. E o cara não quis me devolver. E aí eu comecei, era 11 horas da noite, estava cansada, tinha acabado de chegar. Comecei a chorar, comecei a gritar e ele não queria me devolver de jeito nenhum, falou que eu tinha assinado, que era para me dormir na sala, que era para me dormir na rua, e eu paguei $450 dele. Ou seja, eu não tinha mais dinheiro, não tinha como meu pai mandar dinheiro, por exemplo, porque era noite, né? E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar e me esperar. E esperei. Quando eu vi, tinha uma menina de Filipinas, né? Ela olhou para mim e falou: "Oi, tá tudo bem? Tudo bem?" Aí eu expliquei para ela o que ela aconteceu e ela me chamou para ir pro quarto dela. E tava ela, o pai e a mãe. E ela me chamou para dormir com eles. E dormiu no quarto só tinha uma cama. Dormiu o pai, a mãe, a menina e eu. E a mãe Gente, era uma pessoa assim,
Ela era bem gorda, assim, e eu queria um abraço de mãe, sabe? Que fazia muito tempo que eu não via minha mãe. E ela, se você queria um Ai, abraço, sabe aquele abraço que você, assim, nossa, De ela me mãe, de confortou de mãe. mãe, mas me confortou, assim, de todos os sentidos, de todos os jeitos, sabe? E ela simplesmente falou: não, agora você vai ser minha filha. E aí, ai, gente, eu vou fiquei como chorar, que filha, eu lindo. fiquei como filha dele, sabe? Eles são, tipo assim, no dia seguinte, eu falei, ai, muito obrigada por deixar eu dormir aqui e tudo mais. E dormiu nós quatro numa cama. E ela nunca tinha me visto na vida. E, Gente, e aí eu fui, no outro dia eu passei o dia com eles e falei, ah, eu tô indo buscar um lugar, né? Que aí eu já tinha dinheiro para ficar. E ela falou assim, não, pode ficar com a gente até o final da sua viagem. Era 4 dias. E eu fiquei todos os dias com eles lá. dormindo nessa mesma cama. Sim, na verdade, no outro dia trocou de quarto. E tinha uma cama de Aham. solteiro e uma de casal. Você acredita que dormiu eu e a menina na cama de casal e o pai e a mãe na de solteiro, só para mim ficar confortável? Mentira. E tem outra Que coisa, esse demais. dia eu fiquei doente também, foi uma das 11 vezes. Repara. Nem tudo. E a Tava menina, tão indo bem essa história. ela deixou, né? Ela deixou de passar o dia de viagem com dela e ficou o dia inteirinho comigo, atrás do seguro-saúde, atrás do hospital e tudo mais. E ela, assim, nossa, no final o que que aconteceu? No meio da viagem, ela estava com uma bolha no pé e ela calçava o mesmo número que eu. Então, ela está com o mesmo número que eu, vamos trocar de sapato. E isso para ela, o fato de eu dar o meu tênis para ela e eu pôr o chinelinho dela, foi assim, a coisa mais incrível do mundo para ela, sabe? O tanto que eu ajudei ela, tipo assim, e ela ficou o dia inteiro da viagem dela comigo, cuidando de mim, até que tem uma hora que o a clínica que eu ia ser consultada com o médico era em um andar de cima de um shopping. E eu fiquei deitada no chão, no colo dela. Então ficam as duas, ela sentada, eu deitada no colo dela, assim, quase morrendo também. Então ela ficou, foi um anjo para minha vida lá naquele momento, sabe? E o Nossa, que eu tiro demais. disso é que, assim, nossa, tipo, a gente vê tanta coisa ruim, né? Mas, de verdade, eu não. De todas as coisas ruins que me aconteceram, eu sempre tive pessoas boas em volta. Então, eu acredito realmente que eu tenho muito mais pessoas boas do que ruins no mundo por causa disso. Porque, como que uma pessoa, sabe, assim, a família dela. Quem que você conhece que fala, não, vem dormir com a gente? Ainda Uma mais pessoa que eu nunca dormir, vi né? Uma coisa tão. dormir, dormir com eles, na cama com eles. Então foi incrível, assim. Muitas coisas felizes também, incríveis. Também, ó, ó, uma história feliz no final, uma Uma história história feliz linda. Vamos Sim. para já aproveitar para finalizar. finalizar com essa história bonita para não estragar mais o clima. Dá uma indicação pra gente de algum filme, algum livro, alguma coisa Eu que vou você indicar queira indicar. um filme indiano. Pode ser? Eu Bollywood só, Ah, eu vou, bombando deve. aí. Bollywood. exatamente, gente. Eu vou pegar uma coisa, só uma curiosidade. Eu assisti esse filme no cinema. E vocês sabem que quando eles entram no cinema da Índia, eles cantam o hino nacional antes de começar o filme. Sim, super Gente, não curiosidade. sabia. Quando eu fui Que assistir esse legal. filme, sim. E ele era todo em hindi. Agora sim, dá para assistir com legenda e tudo mais. Mas eu não fiquei assim completamente boiando e descobri uma curiosidade sobre esse ator, que é o meu ator indiano favorito. Ele, eu não Ah, sei se é Shahrukh o nome dele. Ele não beija em filmes. ele não Nenhum, beija. não. Então, tipo assim, ele tem um romance com a menina e tem a parte do filme que ele chega assim nela. Só que ele não beija em nenhum filme. Então, eu achei isso bem legal, Olha, assim. que Interessante a curiosidade doido. sobre Super ele. interessante. E qual Ó, que é o nome do filme? Filme do já Xerecão. chama Jab Harry Met Sajal. Será que tem como mostrar em algum lugar?
A gente na hora da edição, Depois vocês a gente colocam o coloca... nome. Pensando agora, eu lembrei do Round Six, que tá na Netflix. É uma série coreana super legal. Ó, se você vê assim, ó, parece um pouquinho o elenco que morreu na primeira fase. Morreu na primeira fase. Eu ia indicar justamente essa série também. Batatinha frita, 1, 2, 3, querido. Batatinha frita, 1, 2, 3. Essa série é uma série incrível. Se você gosta de jogos vorazes, se você joga de jogos mortais, a mistura dos dois é uma mistura dos dois. Mas muito mais intenso e com vários questionamentos. Assista Round 6 ou Squid Game, eu acho que é assim que fala, né? Tá na Netflix. Muito legal, muito legal. Assisti Muito um legal. dia, incrível. 10 episódios. É muito legal. Bom, Thaís, um beijo imenso. Muito obrigado por ter participado. Obrigada, e volte mais vezes para a gente ficar sabendo de mais histórias aí desses de milhares de países que você tem, inclusive, tatuado no corpo. Sim. Só tá se localizando ainda, né? Deixa eu ver onde tá, em qual perna tá. Ela tem uma perna inteira tatuada com como é que chama? Com carimbos de todos os lugares. Sério? carimbo Não, eu do quero ver essa passaporte. tatuagem agora. Deixa eu ver. Gente, não tá aparecendo. Por conta do... Tem que tirar o... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu quero ver, gente. Todos os carimbos. É carimbo. É carimbo. Ai, ok. Aí. Anedotas dando trabalho. Olha isso, que legal essa perna. Que aí, legal! Não só carimbado os passaportes, como carimbado a perna. Que Na demais, vida, não é tá mesmo? aqui, ó. Na no corpo. vida. Sim. Bom, um beijo imenso e a gente finaliza aqui a anedota. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Deixa aí, Thaís, seu arroba, se alguém quiser te seguir, qual que é? Tá. É Thaís Hélero. Então é isso. Um beijo, sigam a gente em todas as redes sociais e até o próximo Anedotas Podcast. É isso, gente.